Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus amados, no último final de semana nós vimos Jesus falando sobre justiça e injustiça na parábola do administrador infiel. A justiça na parábola ela é identificada com a fidelidade na administração que todo cristão tem que fazer com a mordomia cristã. Mas hoje, injustiça é a palavra dessa mensagem. Injustiça que parece cercar a história contada por Jesus no Evangelho, a história do rico e de Lázaro. O tema dessa parábola ele é bastante conhecido e para nós é algo até mesmo cotidiano, porque fala de riqueza e pobreza. Fala do abismo que existe entre elas, um abismo que fica mais profundo e mais distante. E somos levados então a pensar, será que essa parábola vai nos ajudar a solucionar o problema entre pobreza e riqueza? Ou será que ele vai nos levar ainda mais fundo neste grande abismo? Eu digo a vocês que não só socialmente e politicamente, mas até mesmo teologicamente, pessoas veem esse texto como problemático. Porque ele nos apresenta, por exemplo, um raciocínio da retribuição, o que na verdade é algo ingênuo, né? Mas que incomoda. Muitas vezes, ao olhar para o texto da parábola do rico e do Lázaro, nós somos levados a ter um raciocínio como de crianças. Se um ganhou mais, o outro tem que ganhar uma compensação. E muitos pensam que Deus tem que agir como um pai que tem 2 filhos e constantemente tem que estar compensando e equilibrando a situação entre os seus filhos para que não dê briga e para que ele não seja chamado de injusto. E é isso mais ou menos o que pensavam os fariseus. E é por isso que Jesus conta esta parábola. Porque os fariseus, eles se consideravam os justos de Israel. Eles pensavam que eles eram melhores do que outros. E Jesus então diz que eles não têm direito de reivindicar um lugar ao lado do Pai, que a forma como eles pensam não é bem assim. E Jesus então conta a história do rico e do Lázaro, que está dividida em 3 partes. Na primeira parte, Jesus ele fala sobre a injustiça que a gente vê com os próprios olhos, a diferença que há entre o rico e o pobre. Jesus ele aproveita para falar que na riqueza existe a escravidão ao dinheiro, existe o abuso dos dons de Deus, e existe a má aplicação dos bens que nos são confiados. E Jesus ele faz questão de expor um grande contraste. Ele diz a um certo homem rico, um homem que veste as melhores roupas, que vive esbanjando a cada dia, que se entrega a deleites, a banquetes que o seu dinheiro pode providenciar. E do outro lado do seu portão, da sua propriedade, tem um homem ali no chão, um homem chamado Lázaro, que significa confiança em Deus. Um homem pobre que vive das migalhas que caem da mesa do homem rico. Este homem, apesar de toda essa situação difícil, ele foi preservado por Deus. Mesmo vivendo na pior pobreza, mesmo deitado ali na frente da casa deste homem rico, mesmo que as suas roupas fossem trapos que sequer cobriam as feridas que haviam no seu corpo, feridas que com certeza surgiram por causa da sua condição precária de vida. Talvez uma condição onde ele não conseguia se alimentar como precisava e nem sequer ele podia cuidar dos seus ferimentos. Mas este homem que ali estava, este homem, ele nos choca quando vemos que o amor de Deus por ele é transmitido na imagem de que os cães vêm lamber as suas feridas para lhe dar algum conforto na sua dor. E nessa imagem chocante que Jesus traz, nós vemos que aquele homem, por pior que estivesse a sua condição de vida, ele estava sendo alvo do amor de Deus que estava trazendo a sua compaixão na sua miséria. Aquele homem rico, ele via aquele mendigo junto à sua porta. Provavelmente, cada vez que entrava e saía de sua propriedade, ele sabia que aquele homem estava ali, mas ele de fato nunca prestou atenção àquele homem e às suas condições. Martinho Lutero, quando ele comenta esse trecho do capítulo 16 de Lucas, ele nos dá a entender aonde está o problema que Jesus está acusando. Jesus acusa o amor ao dinheiro. Lutero diz assim: quando olhamos para este homem rico, segundo os fatos da fé, então nós encontramos um coração tomado pela impiedade. Pois o Evangelho o reprova porque diariamente ele estava festejando suntuosamente, ele se vestia esplendidamente, mas isto por nenhuma razão era considerado um pecado tão grave. E este homem rico não é reprovado porque ele tinha comida boa, porque ele tinha roupas bonitas, porque são muitos os santos, os reis e rainhas de outrora que usavam vestes finas.
Podemos citar Salomão, Esther, Davi e entre outros. Mas Jesus o condena porque ele colocou nestas coisas o seu coração. Ele desejava isso mais do que qualquer outra coisa. Ele se apegou a isso e ele os escolheu no lugar de Deus. Este homem tinha na sua riqueza toda a sua alegria, seu desejo, seu prazer. Este homem transformou a sua riqueza no seu ídolo. É isso que Lutero diz. E no segundo ponto, então, Jesus vem agora e inverte a situação grandiosamente. O servo de Deus, em felicidade, o servo de Deus que estava na miséria, aquele servo acabou morrendo. Lázaro morreu. Ele não aguentou talvez a combinação da doença, da fome, dos desafios do dia a dia. A sua morte, porém, provocou uma embaixada no céu. Diz o nosso texto que ele foi carregado pelos anjos aos braços de Abraão. E a felicidade no céu era tão maravilhosa que a linguagem humana nem de longe é capaz de descrever esta glória de um Filho de Deus que chega ao lar eterno. Por isso, o Pai de todos os fiéis, ele é usado como quem está lá para receber um crente que morre. Aquele que não teve um só amigo sequer no mundo, aquele a quem as pessoas se negavam a tocar, aquele que era jogado à margem da sociedade, ele foi recebido de modo jubiloso no lar eterno. Por quê? Porque lá ele encontrou um lugar de honra ao lado de Abraão, o pai espiritual de todos. Porém, o relato da morte e do funeral do homem rico é bem diferente do relato da morte daquele pobre mendigo. Enquanto fala da festa e da suntuosidade da sua recepção no céu, o homem rico na sua morte morreu e foi enterrado. Ponto final. Nada de especial. Esta é a avaliação que Deus faz da vida daquele que resolve servir a si mesmo de tudo o que Deus lhe dá. Este é o obituário de Deus. E agora no inferno, onde se encontrava a sua alma, este homem que antes rico, que usufruía de tudo que lhe fazia bem, está sofrendo as piores torturas. Está numa agonia inexprimível. E o texto bíblico diz que de longe aquele homem rico enxergava a felicidade de Lázaro no céu. E Jesus utiliza isto porque em escritos judeus antigos havia a crença de que o inferno e o paraíso tinham uma proximidade visual. E Jesus estava falando a linguagem do povo. E na sua dor e miséria, o antes rico agora clama por alívio, pedindo para Abraão para que tivesse piedade dele e enviasse aquele mendigo que ele conhecia, que estava lá na sua porta, para trazer ao menos um mínimo pingo de água na ponta do seu dedo, para acalmar aquela sede ardente e febril que consumia ele lentamente. Ansiava e implorava por pelo menos um pouquinho de refresco, por causa do fogo eterno que atormentava ele com as dores mais severas. Ele pede que aqueles dedos de Lázaro, dedos que ele jamais cogitou tocar na sua vida, oferecessem esse pingo de água. E a gente percebe que esse pedido é um pedido patético, de desespero. Mas mesmo assim esse pedido acaba sendo negado. E aí algumas pessoas olham e pensam assim: finalmente, agora a justiça foi feita, porque ele não foi bom antes, ele não merece bondade agora. Sem vida, o rico esnobou Lázaro e permitiu que ele sofresse até a sua morte. Então nada mais justo do que ele sofrer lá no inferno sem ter a ajuda de Lázaro. Concordam? Pois bem, não é isso que Jesus está ensinando. Jesus ele mostra que a injustiça foi criada a partir do pecado do ser humano e nunca da vontade de Deus. Tanto que Abraão chama aquele homem também de filho, porque realmente na carne ele era um descendente do povo de Deus. Mas como eu disse, espiritualmente ele não pertencia à mesma família da fé. E isto serve de lição para todos nós hoje. De nada adianta nós sermos batizados, termos pais e mães cristãos, termos o nosso nome na lista de membros da congregação. Isso não adianta de nada, porque a nossa ligação com Deus é espiritual. É por meio da minha fé e o que eu faço com a minha fé que me torna parte da família de Deus. O rico na sua vida, ele deveria se lembrar que ele recebeu todas as coisas boas durante o seu viver, enquanto ele viveu sobre a terra, e ele não soube usar essas coisas. Ele usou apenas em benefício próprio, apenas para os deleites e prazeres do seu próprio pecado nessa vida. Ele preferiu servir a outras coisas ao invés de servir a Deus. E no final,
quando o julgamento veio, ele agora estava recebendo a recompensa que ele próprio buscou para si. A posição de Lázaro e desse homem rico não estava sendo um ajuste da parte de Deus, de uma injustiça que aconteceu na vida terrena. Aquele que recebeu o conforto foi porque tinha fé. Aquele que recebe tortura é porque não soube viver a palavra de Deus. E a situação na morte é somente de justiça divina. O nosso tesouro que precisa ser juntado é nos céus. E mesmo que Abraão tivesse estado disposto a atender os clamores daquele pobre miserável que estava no inferno, não haveria qualquer possibilidade de cumprir o seu pedido, por causa do abismo que existe entre o lugar dos santos salvos que estão na vida eterna e aqueles condenados que sofrem eternamente no inferno. Não adianta de nada suplicar, porque não existe mais chance. A última esperança se foi. E por fim, na terceira parte da história, uma mudança muito estranha acontece. Porque aquele homem que, durante a sua vida, viveu sua riqueza, cuidou apenas de si, dos seus próprios desejos, ele então entende, ele disse, poxa vida, para mim é tarde, não dá mais para voltar atrás. Mas não é tarde para aqueles que ainda estão vivos, para os meus irmãos que também estão longe da palavra de Deus, que agem da mesma forma que eu agi durante o meu viver. Aqueles meus irmãos que servem ao dinheiro em primeiro lugar. O arrependimento de quem já está condenado ao inferno, ele pode ser 1000 vezes sincero e completo, mas já é tarde demais. O julgamento já aconteceu, a sentença já foi dada. Mas aquele homem, ele pede que Lázaro seja enviado de volta ao mundo, como um espírito que surge do mundo dos mortos para advertir os seus 5 irmãos, para que eles não compartilhassem do mesmo destino terrível que ele tinha. E aquele coitado, em tamanho desespero, ele se esquece do que é a verdade que a palavra de Deus ensina. Quando a palavra da lei e do evangelho não são suficientes para que a gente viva de forma correta, não é uma ideia espírita, uma alma que aparece, um espírito que volta à vida, que vai ser a solução e expectativa da salvação. É por isso que isso é uma doutrina enganosa. É por isso que não podemos crer nessas coisas, porque isso não acontece. Por mais que o homem rico da parábola tenha pedido, Deus deixa claro, isso jamais vai acontecer. E Abraão, ele nos dá um bocado de informação necessária para entender o porquê que temos que ouvir os alertas de Deus nessa vida. A velha e sadia doutrina, a palavra escrita de Deus, essa é a única regra e norma do nosso viver. É a segura doutrina que garante a vida. Moisés e os profetas, eles estavam disponíveis aos irmãos daquele que morreu. Bastava eles se pegarem a palavra do Senhor para entender que eles precisavam mudar a sua vida. Essa mensagem, ela era anunciada todos os finais de semana na sinagoga, no dia de sábado. Assim como hoje, a cada final de semana, as igrejas cristãs luteranas abrem as suas portas para que as pessoas venham e escutem essa mensagem que vem do Senhor, uma mensagem que traz a lei para apontar o pecado, mas que traz acima de tudo o evangelho para te dar o perdão e um lugar no reino dos céus. Que lá os irmãos daquele homem rico procurassem a verdade. Que aqui na casa de Deus você procure a verdade. Porque nada mais é necessário para você ir para o céu. Se os irmãos daquele homem rico naqueles dias não quisessem escutar as mensagens que vinham de Moisés e dos profetas, se não quisessem acatar o que a palavra de Deus ensina e adverte, se eles não dessem atenção às admoestações e promessas, que esperança poderia haver depois? Nenhuma. A palavra é uma luz para os pés de cada um que busca a verdade. E o inferno, ele não é uma ficção. O inferno, ele não é uma imaginação doentia. O inferno não é uma historinha que nós contamos para assustar ninguém. O inferno, ele é bem real e ele é presente. E os seus tormentos são terríveis, a ponto de nós sequer imaginarmos na nossa consciência quão terrível é sofrer no inferno. É uma chama consumidora que vai te queimando e nunca te destrói. É uma sede que nunca vai ser atenuada por nem sequer uma gotinha de água. É ter uma habilidade de talvez saber que os santos no céu vivem uma felicidade eterna e usufruem de tudo do bom e do melhor. E saber que não tem a menor possibilidade de alguma vez se tornar um participante dessa festa no céu.
é não receber libertação ou salvação das torturas terríveis que sofrerá. É saber que toda e qualquer esperança se foi para sempre, porque não aproveitou o tempo da graça, não escutou a palavra de Deus quando ela estava sendo oferecida. Não há injustiças da parte de Deus. A história de Jesus é apenas para mostrar aonde o cristão deve colocar o seu coração. Lázaro, ele podia ser um miserável nessa vida, mas ele tinha a maior de todas as riquezas, a verdadeira fé. Enquanto aquele outro homem que tinha todas as riquezas do mundo disponíveis aos seus pés, era o mais pobre que existia com relação à fé. E não há uma compensação na vida eterna. Deus, Ele quer salvar a todos, porque Ele é um Deus de amor e misericórdia. E Ele oferece isso para ricos, para pobres, para todos. Mas este Deus, Ele se revela também como um Deus justo. Um Deus que está nos avisando que o inferno está aí, reservado para aqueles que não querem ouvir essa palavra. Então, para evitar isto, meus amados irmãos, nós hoje temos o mesmo ensino que Abraão traz. Nós temos à nossa disposição a palavra que nos mostra qual que é o caminho da salvação. A fé verdadeira na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esta era a riqueza de Lázaro e esta precisa ser a nossa riqueza. E é nisto que nós devemos colocar o nosso coração. Que Deus possa abençoar a ti, a mim, a toda a sua igreja ricamente neste grande ensino e nesta grande verdade. Sejamos ricos na fé e pobres para aquelas investidas do mundo que querem nos levar ao inferno. Que Deus assim guarde a cada um. Amém.